Então vamos lá. Todas as empresas que eu tive oportunidade de ajudar e tive a oportunidade de participar do crescimento dessa empresa, principalmente as pequenas empresas, elas sempre tinham um setor do almoxarifado meio bagunçado, né? É uma característica de pequenas empresas, infelizmente. Mas nesses setores de almoxarifado, tinha sempre lá um cantão da bagunça, né? Principalmente quando se trata de componentes, de matérias-primas pequenas, né? As maiores até que não, né? Embalagem, uma matéria-prima mais robusta e geralmente de menor quantidade, é possível controlar. Mas geralmente acessórios, itens menores, geralmente não tinha alguma pessoa responsável e não tinha uma organização, o que isso é muito ruim para as empresas. Pode ser que seja o seu caso ou não, mas como a gente vai começar essa aula, né, esse tema aqui falando sobre organização de estoque, eu acho importante dizer que a gente precisa manter esse setor organizado. Por quê? Porque isso aí pode ser uma dor sua no teu bolso, porque dentro do que a gente chama de capital de giro, né, ativos circulantes menos passivos circulantes, o estoque é um ativo circulante e ele precisa, como o próprio nome diz, circular, certo? Precisa, então, a empresa saber o que tem lá dentro do almoxarifado para que ela possa usar essa informação para não ficar comprando material desnecessário. Às vezes, tem esse recurso dentro da empresa e a empresa não sabe porque não está contado o estoque. Aí vai lá e compra material de acordo com a ficha técnica. Sai lá na ficha técnica que precisa comprar, por exemplo, 250 adesivos e a empresa tem lá 150 dentro do seu almoxarifado, e como ele não está quantificado, não está à vista, não está organizado, a empresa não vê, vai lá e gasta uma boa parte do teu capital comprando mais material desnecessariamente. Né? E principalmente se tratando de pequenas empresas, cada dinheiro, cada centavo ali, cada real é importante, né? E aí você está gastando uma bala, né, gastando aí o recurso que você tem, um recurso financeiro, para arcar com uma despesa sem necessidade. E aí deixa, às vezes, de pagar uma conta, acaba atrasando outra. Então, a primeira coisa que eu queria passar aqui é sobre a organização do setor de estoque, tá? É importante para que você pare de sangrar aí, né, sangrar o teu bolso desnecessariamente com um item que poderia ser melhor aproveitado, tá? Então, a primeira ferramenta que eu queria passar aqui, para acabar com isso, é o de curva ABC. Como que funciona aí a curva ABC? Segundo a lei de Pareto, tá? Depois, se você quiser se aprofundar melhor sobre como surgiu e tudo mais, fica à vontade, você pode procurar no Google. Mas aqui eu queria ser bem prático, tá? Para não tomar o seu tempo, para não roubar o seu tempo. Mas, basicamente, a lei de Pareto, aí, a curva ABC, ela vai usar a seguinte referência. Os itens de curva A, que representam 20% dos itens, eles são responsáveis por 80% das vendas, tá? Então, se você pegar lá uma gama de produtos seu, digamos que você comercializa 20 itens. Então, 20% desses itens, que são 4 itens, eles são responsáveis praticamente de 80% daquilo que você vende no mês. Não é uma regra, não é uma coisa engessada, é aproximado. Você precisa fazer aí o teste e o estudo do seu mercado, mas você vai ver que se aproxima disso daí, dessa regra. Essa regra é muito legal, é muito interessante, tá? Então, 20% daquilo que você comercializa é responsável por 80% das suas vendas. Esses são os itens de curva A. Os itens de curva B são aqueles que 30% dos seus produtos que são responsáveis por 15% das vendas, tá? Então, curva B, 30% dos produtos responsáveis por 15% das vendas. E os itens de curva C, que são 50% dos seus produtos, representa 5% das suas vendas, tá? Então, dessa maneira aqui, a gente encheu essas duas colunas aqui, né? Curva A com referência às suas receitas, né? Itens de curva A, 20% deles representam 80% das vendas. Curva B, 30% deles representam 15% das vendas. E curva C,
são 50% dos seus produtos, representam 5% das vendas, tá? De novo, não é engessado, não é uma regra, mas é bem aproximado disso. E é necessário que você faça isso com os seus produtos. Por quê? Porque eu imagino que aí nos seus produtos você tem uma ficha técnica, né? Para eu produzir o item A, eu preciso das matérias-primas, dos insumos listados abaixo. Você vai pegar esses itens aqui e vai fazer uma explosão, certo? Digamos que uma fábrica de bolos caseiros. Então eu tenho lá um bolo de cenoura. O que vai no bolo de cenoura? Vai a cenoura, propriamente dita, né? O óleo, o açúcar e um ovo. Para eu fazer a massa do bolo de cenoura, eu vou precisar de 200, estou chutando aqui, tá? Mas vou precisar de 4 cenouras, vou precisar de 250 gramas de açúcar, eu vou precisar de 4 ovos e vou precisar de 150 ml de óleo. Legal, isso é estrutura para fazer um bolo, certo? Vou fazer 1000 bolos, é essas quantidades que eu passei vezes 1000. Então, quando você faz a curva ABC dos seus produtos acabados e o que está sendo vendido, você consegue fazer essa explosão, que a gente chama de matéria-prima, e entender, olha, do mês passado, aquilo que eu vendi, esses são os itens de curva A, e dentro desses itens de curva A, eu preciso dessas quantidades de matéria-prima. E aí eu faz a mesma coisa, aplica para os itens de curva B e os itens de curva C. Então, nesse momento, nós conseguimos fazer uma explosão de material. E aí, dessa forma, você consegue destinar aí quanto de cada matéria-prima você vai precisar para produzir cada item. E aí a gente consegue ter uma noção, tá, de qual é o volume de matéria-prima que vai sair mais, de acordo com a curva ABC. Então, vai ter lá as matérias-primas de curva A. Todas essas matérias-primas eu preciso usar nos produtos de curva A. Então, eu preciso ter um maior espaço dentro do almoxarifado para armazenar esses itens aqui. Os materiais de curva B. Então, todas essas matérias-primas aqui são as matérias-primas secundárias, entre aspas, né? Porque eles usam os itens de curva B. Então, eu preciso de um espaço um pouquinho menor. E os itens de curva C, que representam menor circulação, menor venda aí, vai ter também a sua gama de matéria-prima que você vai precisar de um espaço bem menor. Então, pode ser que, né, dentro dos itens de curva B, de curva A, de curva C, você vai precisar, por exemplo, uma matéria-prima, ovo, precisa usar em todas as receitas de bolo, tanto de curva A, B ou C. Então, você vai precisar de ter um espaço maior para isso. Então, fazendo dessa maneira, essa separação, conseguindo dimensionar qual os itens de curva A, B e C, você consegue fazer essa explosão de matéria-prima e aí você consegue ter um parâmetro de quais são os espaços necessários dentro do seu setor de almoxarifado para que você possa alocar essas matérias-primas.